meus amores! Tudo bem com vocês? Então, hoje são terça-feira, 29 de setembro de 2020. Repetindo, terça-feira, 29 de setembro de 2020. Hoje a gente vai falar um pouquinho na área do conhecimento de matemática, o componente curricular matemática também, tá bom, gente? A gente vai falar hoje a respeito de medições. Como é isso, Proemily? A gente sabe, gente, que várias coisas a gente pode medir. Por exemplo, a altura. A gente pode medir a altura. O que é que a gente usa para medir a altura? Aí vocês vão pensar um pouquinho. Na aula online a gente vai falar. O que é que a gente usa para medir o tempo? O tempo também a gente pode medir. O que é que a gente usa para medir o tempo? Então, tudo isso a gente vai falar, ok? Bem, para medir as coisas, nós usamos os instrumentos de medição. Todos os dias nós fazemos medições, tá bom? Então, gente, como eu estava falando, todos os dias nós usamos alguns instrumentos para fazer medições. Por exemplo, para medir a altura da pessoa, nós podemos usar a fita métrica, tá certo? Para medir a temperatura, agora, nós convivendo com essa pandemia do Covid-19, todo lugar que a gente vai entrar, em um mercado, em uma padaria, eles têm que fazer a aferição da temperatura. O que é que usa para poder medir a temperatura do nosso corpo? Termômetro, não é isso? Para medir massa, por exemplo, se essa massa ela for consistente, aquela massa como a carne, como algo que pode ser pesado, a gente usa a balança. Se for líquido, nós usamos o litro. É uma medida também de capacidade de medição, ok? E a distância, por exemplo, eu estou aqui em minha casa, eu quero ir para a escola, então essa distância eu posso medir. As menores nós usamos o metro, né? Daqui para o final da rua, mas as distâncias maiores nós usamos o quilômetro. Não precisa ficar preocupado. Ai, a prof falou um monte de coisa que eu fiquei assim, Não precisa. Nós vamos estudar cada um desses aos poucos, um por vez, tá bom? A gente vai estudar um, depois vai estudar o outro, bem devagarzinho. A gente pode medir o tempo, gente, usando também ou o calendário, né? O que a gente tem para medir o tempo. Nós também podemos usar o relógio, tá certo? Para medir. Lá no passado, eles tinham a ampulheta, que também era utilizada para medir o tempo. Bem, eu tô deixando aqui para vocês uma atividade do livro de matemática, página 26, instrumentos para medir. E aí tá mostrando alguns desses instrumentos que nós usamos. Por exemplo, a balança, né, que a gente usa para medir a massa, o relógio para medir o tempo. Ó, aqui é a jarra medidora, também tem um copo, né? O copo medidor para medir o líquido, medir a água, 1 litro de suco. Aqui também é outro tipo de balança. Essa balança aqui, geralmente ela é usada para poder pesar criancinhas, bebês. Ó, o termômetro. Hoje também a gente tem aquele termômetro que eles põem na testa ou então no pulso, né, para poder medir a temperatura. E aqui a ampulheta que a prof falou. A fita métrica também para medir a altura, para medir a cintura, as mulheres que gostam, né? A gente mede a cintura para ver se tá mais magra, tá mais gordinha. Viu, gente? Então, e aí eu tô deixando essa atividade e tô deixando também para vocês o jogo. Atenção. Aqui na página 28 e 29 tem um jogo da memória dos instrumentos de medição. Como é esse joguinho? Você vai lá no encarte 3 e vai destacar aquelas cartas. São 2 páginas de cartas. Vai destacar aquelas cartinhas. E aí, para jogar esse jogo, tem que ter em média 2 jogadores. E aí vocês vão virar. Primeiro põe todas as cartas viradas de cabeça para baixo. Não pode ver viradas, ó.
todas as cartas viradas. E aí você vai jogar. Quem vai ser o primeiro? Pedra, papel, tesoura. Pronto, aí eu sou a primeira, então eu vou virar. Não pode tirar do lugar. Eu virei aqui, olhei a balança. E aí eu vou ter que achar uma coisa que esteja relacionada, porque são... nesse jogo da memória não é a mesma imagem, entendeu? Não é virar a balança e no outro você vai encontrar a balança. Não, você vai encontrar a balança com algo você pesando, entendeu? Vai fazer a relação entre os instrumentos de medição. O que é que a gente coloca na balança? Aí você vai lá pegar uma carta que tem a balança pesando algumas coisas. E aí é assim, você vai fazendo ligações, tá bom? Não é um jogo da memória com a mesma imagem. Com associações, tá bom, gente? E aí depois a gente vai pensar no jogo, ver o que a gente pode tirar de aprendizagens desse joguinho, viu? Como vocês estão em casa, né? Não tem aula presencial, sim online, vocês podem convidar o pai, convidar a mãe para poder jogar esse joguinho. É muito legal, eu gosto. Quando a gente está lá na escola juntos, a gente joga esse joguinho e aí você vai fazendo as associações com os instrumentos de medição, ok? E com o que é utilizado, o instrumento de medição com que ele mede. Entendeu? O instrumento de medição e o que ele mede. A balança é o peso. A fita métrica, aí vai fazendo as comparações, as associações. O que eu quero dizer toda hora comparação? Vocês vão fazendo as associações, tá bom? Hoje, pro Evelyn tem tutoria com o grupo de número 2. Estudar, meu povo. Treinar um pouquinho as continhas, não precisa ninguém passar essas continhas para você. Você mesmo passa, como eu ensinei lá na tutoria. Você vai fazendo as continhas bem legalzinha, colocando os números, passo, traço, adição e subtração, viu? E aí qualquer coisa, pode me ligar. Tem essa não, pode me ligar que eu tô sempre aqui, ó, ativa com meu celular aqui na mão para poder responder alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? E se eu não puder resolver, eu vou procurar quem me ajude a resolver. Viu, meus amores? Aqui eu termino. Beijos, boa atividade, tutoria com o grupo 2, aula 3h30. Tchau, fica com Deus.